Caros irmãos, inspiremo-nos em nós mesmos, porque embora nem sempre conseguimos nos observar o suficientemente, nós já temos as nossas vitórias. E é aí que nós vamos nos agarrar para fazer de nós mesmos a nossa inspiração a partir desse momento. Nós somos seres de luz. Nós. E de uma forma muito especial, muito específica, nós que aqui estamos. Porque o fato de estarmos em um centro espírita, o fato de já estarmos buscando a mensagem de um centro espírita, já é um diferencial. Já nos faz nós percebermos que estamos procurando algo melhor, algo que complete a nossa alma e que nos dê as ideias e as energias necessárias para nós encetarmos um caminho de paz e de evolução. Então, começamos com essa ideia eu achei muito bonita essa ideia. Nós fomos buscar lá nas redes sociais e quando encontramos, nós guardamos essa imagem. Porque ela nos diz que se a palavra tem força, e ouve-se por aí, as próprias redes sociais nos dizem bastante isso, nós encontramos em alguns momentos nas palestras espíritas também algumas considerações em torno da questão da palavra, porque a palavra em si já é uma energia, uma vibração, no mínimo sonora. Mas não só, ela sempre vem carregada daquilo que nós trazemos dentro da nossa alma. E se uma palavra tem energia, imagina uma oração que é um conjunto de palavras embasada num sentimento de busca interna do nosso contato com a divindade. Então, se até as palavras têm força, imagina uma oração. Começando do começo, o nosso abraço fraterno da Casa Espírita Mãos Unidas a todos nós. Nós tivemos a alegria de um dia desses, me lembro que ainda era antes da reforma, porque eu estava sentado aqui naquelas cadeiras que ficavam de frente para lá, quando a nossa amada e incomparável Odila nos trouxe um presente que estava com ela e que de alguma forma pertencia, e que antes de chegar a ela pertencia à nossa Marina Jubim. O livro Fonte Viva. Olhem só que nós aqui, o carinho de colocar dentro de um plástico para proteger, tal o carinho que dedicamos a esta obra. Um dia desses, mexendo em algumas caixas, se não me engano, de remédio, nós encontramos aquele sachê que vem junto. Sabe aquele para não criar mofo? E nós guardamos para botar aqui dentro junto com o livro. Porque se nós recebemos um presente que nos veio da nossa Marina, mexeu o nosso coração e nós ficamos felizes. Quem chegou a conhecer sabe do que eu estou falando. Não é, Sr. Rocha? Sabe a inspiração de carinho que ela nos merecia. E um dia desse eu disse, vou ter que voltar a trabalhar com esse livro. E dei umas folhadinhas, dizendo assim para mim, tomara que eu ache um bom texto. E olhem o que eu encontrei no livro Fonte Viva, de Emmanuel. A gente diz do Chico, não é do Chico. O Chico era apenas o veículo pelo qual a ideia central, o pensamento é de Emmanuel. Então o escritor desse livro é Emmanuel. Chico, sem diminuir a tarefa, pelo contrário, enaltecendo, porque tem que ser um espírito de escola para fazer, junto a Emmanuel, o que ele fez. Portanto, sim, sem demérito ao Chico. Mas a ideia, a mente pensante era de Emmanuel. Vamos saber dar a quem dê direito o seu crédito. Nós encontramos lá na página, ou no texto 73 deste livro, esta ideia, estímulo fraterno. Então o nosso tema hoje é a fraternidade, quando ela se exercita e ela vai ao encontro daquilo pela qual ela tem que existir entre nós.
o sentimento de fraternidade ativo, que vai em busca, inspirado numa carta, num texto, numa fala de Paulo, quando nos diz, o meu Deus, quando ele escreveu o meu, ele se referia ao Deus ao qual ele dedicava toda a sua ideia, a sua energia. Mas nós, quando lemos, dizemos o meu Deus, que é, em fim de análise, o mesmo. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A fala própria do Paulo, Cristo Jesus. Aqui tem alguns detalhes que nós atentemos. Quando ele diz o Cristo Jesus, ele está nos mostrando que Cristo é uma qualificativa, não é o nome. E nós, por distração, às vezes falamos Jesus Cristo como se Cristo fosse o segundo nome ou o sobrenome de família. Cristo não é um nome, é um qualificativo. Ele era um Cristo, dada a grandeza desse Espírito, portanto, o Cristo Jesus. Mais um detalhe, já falado sobre o meu Deus, que é o nosso Deus, segundo as suas riquezas, segundo as riquezas divinas de Deus, suprirá todas as nossas necessidades, todas as nossas necessidades. Mas aqui mais um adendo, não são as necessidades humanas, que em fim de análise faz parte do todo, mas se refere às riquezas divinas, às suas riquezas. Segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Nunca nos julguemos sozinhos. Ainda agora, bem poucos minutos atrás, quando a minha filha chegou em casa na tarde, eu estava sozinho em casa, ela disse, te deixamos sozinho. Eu disse, não, eu jamais estou só. Nós estaremos só, perdoem a cacofonia, só estamos só quando ficamos só conosco mesmo, quando nos fechamos em nós. Nós nunca estamos sós. Nos alertava o próprio Paulo da nuvem de testemunha que nós temos em todo e qualquer momento, referindo-se a múltiplos espíritos que nos acompanham. Quando nós imaginamos que estamos só, nós podemos ter uma nuvem de testemunha junto a nós. E se não temos uma nuvem de testemunhas, espíritos, a nossa alma está só, nós não temos ninguém por nós, nós não estamos por ninguém nesse mundo. E se assim é, temos a Deus, o Pai maior. Quando estamos em Deus, nunca estamos sós. Lembrava-me numa outra oportunidade, quando falávamos de que os espíritos influenciam os nossos atos muito mais do que nós imaginamos, aquela questão tão citada do Livro dos Espíritos, 459, do Livro dos Espíritos, nós criamos a ideia de que os espíritos obsessores estão sempre nos cutucando. Talvez, pela nossa inferioridade, sempre tenhamos um ou outro a nos cobrar algo. E toda a cobrança é justa. Porque se há cobrança, é porque há dívida. Mas nos ensina, e isso nós vamos encontrar na fala de Emmanuel, de Chico, se nós temos um ou outro obsessor a nos acicatar, nós temos 10, 15, 20 anjos bons que nos querem bem. Para repetir, para cada um nós temos no mínimo 3 espíritos bons que também fazem parte daqueles que sempre nos acompanham, que de resto nos dirigem muito mais do que nós imaginamos. Então nós somos dirigidos sim por espíritos, mas não por espíritos maus, por espíritos,
bons e maus. Pela nossa natureza, nós ainda não estamos livres daqueles que nos incomodam, porque ainda somos um tanto quanto endividados. Mas, e sempre tem um mas, atentemos para os quais nós estamos prestando os nossos ouvidos, as nossas energias, a nossa afinização. Espíritos há de toda ordem, às vezes em torno de nós ou conosco, mas a diferença está em quem eu estou prestando atenção, para quem eu dedico a minha energia. Como é que eu posso fazer isso, essa escolha? Avaliando as minhas atitudes e as minhas escolhas, porque elas vão representar a energia que eu estou emanando e que vai atrair os espíritos. Os maus, por maus, sempre tentarão acicatar, repetindo o termo, sempre tentarão estar conosco. Mas se nós não ligar a eles, eles desistem. Agora, se nós ligar as nossas energias àqueles outros espíritos do bem, inspiradores, bons, de boa energia, eles vêm e nos ajudam. Então, nunca te julgues sozinho. Nós nunca estamos sós. Na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Exponha, não para a sociedade, não para as pessoas, para ti mesmo, para a tua própria consciência, quais são as tuas carências, as tuas necessidades. Exponha, como se estivesse falando com Deus. E Ele suprirá, sim, todas as nossas necessidades. Ergue os seus olhos para o alto. Não olhe tanto para a terra. Nós temos que saber onde estamos, o que estamos pisando, para onde vamos. Mas nunca deixe de vez por outra elevar os olhos aos céus. E de quando em quando contemple o passado. Nós temos hoje uma filosofia de vida, um hábito, que nos diz tanto que nós temos que estar presente, que não adianta olhar para o passado, que já se foi, que o futuro ainda não existe, portanto temos que viver o presente. Eu não quero contestar esta teoria. Nós temos que viver o presente. A nossa atenção tem que estar no que está acontecendo aqui e agora. Mas vez por outra, dá uma olhadinha, porque nós somos o resultado daquilo. E aquilo que nós passamos é a lição que nos trouxe até aqui, ao que nós somos hoje. Atenção ao que vivemos e atenção ao que queremos que está no futuro. Portanto, ergue os teus olhos para os céus. Que essa hora, esse momento da amplidão, da externalização das energias boas do nosso intento, na direção do Pai Maior. Mas aí, nunca deixe de perceber as lições que te construiu, por amargas que sejam. Mas olha bem, não somos só um histórico de amarguras. Pelo contrário, nós não somos um histórico de amargura. Quando olhamos para trás para as lições, nós normalmente buscamos as dores e os sofrimentos porque eles construíram o que nós somos. E sempre observamos os grandes heróis dizerem, contarem as suas epopeias a partir das grandes lutas e dos grandes sofrimentos que o trouxeram até hoje e que o transformaram em heróis. Mas eles não viveram só isso. Nós somos grandes conquistas também. Como eu já dizia, se estamos aqui na busca de uma mensagem espiritualizante, é porque já estamos sentindo necessidade de luz. Já queremos dar um passo. E isso é muito importante. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue adiante. Mas preste atenção, se já está em posição, em possibilidades, me perdoem fazer esse julgamento dos outros, mas eu vejo que estamos. Temos braços, temos mãos, temos palavra, temos olhos, temos pensamentos, podemos alguma coisa fazer. Então, se te encontras na posição de servir, ajuda, porque é muito necessário. Todos que estão à nossa volta precisam de algo, no mínimo de um pouquinho de atenção e de compreensão. Então nós estamos permanentemente em condições de servir a algo ou a alguém.
Mas, segue adiante. Não fique esperando a gratidão, o reconhecimento, a valorização. Não. É o bem pelo bem e não pelo reconhecimento, não pela glória. Porque se receber a glória, como diz o Evangelho, já recebeste a tua cota, aqui no mundo. Guarde esse tesouro para o futuro. Ajuda e segue adiante. Porque adiante, com certeza, há mais alguém precisando de ajuda. Recorda o irmão que se demora sem recurso no leito da indolência. Aqui, quando ele diz no leito da indolência, da indigência, desculpem, olhando melhor, no leito da indigência. Então, corrige a ideia. Recorda o irmão que se demora sem recurso no leito da indigência. Recorda. Existe muita dor e muito sofrimento nesse mundo. Vou repetir essa fala. Eu me lembro do nosso amado e incomparável Noel Paz, o Léo. Ele disse-me uma vez, quando a Manuela assumiu a presidência do nosso grande Caminho da Luz, dos bons tempos de Caminho da Luz, e ele assumiu a presidência e envolvido com a direção, que a Manuela era a presidente, a esposa dele, eles começaram a fazer esse trabalho de ir na vila em nome da Casa Espírita, da Sociedade Espírita Caminho da Luz. E um dia disse-me: Genir, tu nem imagina o que existe nesses fundos de vila. Tem coisas que nem não dá para te contar porque tu não ia entender. É só vendo, dizia ele. E é este o recado. A dor, a sofrimento, nesses pontos de vida. E às vezes tu olha e não consegue acreditar que aquilo possa estar acontecendo, mas está. E enquanto um último iota, um último hífen ainda existir, nós não vamos adiante. Nós temos que pagar a nossa dívida até o fim. E aqueles conta para nós. Recorda o irmão que se demora no leito da indigência. Ama-o e, se possível, faça alguma coisa, porque é necessário. E nós não vamos adiante enquanto não trouxermos todos conosco. Pensa no companheiro que ouve o soluço do filhinho sem possibilidade de enxugar-lhe o pranto. Dói extremamente. Não precisa dizer muito, porque a grande maioria de nós já sabe disso. O quanto dói na alma, no coração da gente ver um filho na dor e no sofrimento. Eu uso uma expressão de brincadeira, aprendi com bastante tempo atrás. Uso com relação a Elizabeth, com relação aos filhos e agora com relação aos netos. Passa para mim que você fica bom. Se nós pudéssemos, nós faríamos isso. Pegar a dor, a doença, a tristeza do filho e passar para nós. Se alguém discorda, não ouvi ninguém discordar, nós faríamos isso. Pensa no companheiro que ouve o soluço do filhinho sem possibilidade de enxugar-lhe o pranto. Pensa. Porque assim nós vamos tomando consciência da realidade humana, da qual nós fazemos parte. Detente para ver o enfermo. Porque às vezes aquele doente que está lá é um problema lá do doutor, do hospital, não é meu. Até ali. Porque impacta de alguma forma em nós também. Que a circunstância enxotam do lar. Às vezes a dor, a doença, quando a doença é mental, moral, nós ainda temos essa tendência, não generalizando todos nós, nós humanidade, temos a tendência ainda de quando flagrar um filho ou alguém fazendo algo profundamente mal, nós queremos enxutá-los para longe. E como citava outro momento, não há outro lugar no mundo com possibilidade melhor de salvar alguém, de recolher alguém da perda total, é em casa, é no lar, é no coração.
Detente para ver o enfermo que às vezes são enxotados para bem distante. E aqui o enfermo não é necessariamente o doente do hospital, às vezes é o doente da alma. Para um momento, essa necessidade às vezes a gente parar para ver onde estamos e o que estamos fazendo, o que acontece no nosso entorno. Endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Aquela criancinha que às vezes nem teto tem. Moram na rua, perdidos. Ou tem uma choupana tão ínfima que nem de abrigo serve para todos. Ali adiante, daqui a poucos dias vai começar o inverno. E nós sabemos, existem criaturas em situação de miséria, endereçando um olhar de simpatia a essa criancinha. No mínimo uma simpatia, um bem-querer, uma boa energia, de uma alma que sofre junto com aquela que ali está. E quando criança, dói mais a nossa alma, porque nós imaginamos ali o futuro. Nós imaginamos que aquela criança tem toda uma vida pela frente e olha a situação dela. Não tem como não condoer-se de uma situação, de uma visualização de uma criança em situação de miséria. No mínimo, um pequeno carinho, um olhar de simpatia. Eu não estou dizendo acolha essa criança, leva para casa, não. Nos ensina uma prática social que às vezes não é tirando a criança de lá que nós vamos resolver o problema dela. Às vezes é deixando exatamente ali, atendê-la ali. Medita na angústia dos desequilibrados mentais. A dor mental é muito maior do que qualquer dor física. Confundidos na eclipse da razão, quando a razão já não dá mais norte, só lhe leva mais ainda para o desespero e para a dor. O desequilíbrio mental é a doença mental. Olha com simpatia, com humanidade para esses corações. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa, criaturas que já não conseguem mais nem andar. Nós aí andamos, corremos, vamos a tudo. Eu ainda há pouco, quando cheguei aqui, estava reclamando porque o meu carro está na oficina e eu tenho que pagar, como é que é mesmo? Garupa, tem que pedir para o Edson fazer toda a volta na cidade para levar as sacolas. Tem que pedir para a filha me trazer, vir me buscar daqui a pouco, e eu estou reclamando. Porque não tenho carro. Faz 15 dias que eu não tenho carro. E eu estou reclamando. Mas tem criaturas que não conseguem mobilidade mínima. Porque nós vemos criaturas de cadeira de roda, mas tem outras que nem cadeira de roda não tem. Nem uma muleta para se escorar, tem que ir de arrasto pelo chão. Nós já paramos para lembrar deles. Reflete um pouco. Existem. Por incrível que pareça, existem. Pensa nos corações maternos. Aí dói. Torturados pela escassez do pão e harmonia no santuário doméstico. Nada dói mais ao coração de uma mãe do que não ter o que dar ao filho. Passava nas redes sociais ontem, aquela imagem daquela mãe que retirou o próprio coração e estava servindo para o filho. Claro que é uma imagem um tanto quanto carnal demais. Mas a mãe faz isso. Portanto, imaginemos a dor e o sofrimento de uma mãe que já não tem a total escassez de pão e de harmonia no santuário doméstico. Porque a fome traz a desarmonia também junto consigo. A menos que se abracem e sofram junto pela fome e pelo frio, ela traz desarmonia aos corações. Traz sofrimento, dor, preocupação, incerteza. Talvez a incerteza com relação ao futuro seja o que mais sofre uma família. Tentar perceber que não sabe no que isso tudo vai dar, como é que será o amanhã, o que será de nós, o que será desses filhos. Interrompe de vez em quando o passo apressado a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras.
ainda há poucos dias fazendo uma fala sobre o Pedro, o mudo. Hoje nós falamos sobre o surdo. Dizíamos que nosso mundo é estruturado para ouvir e se localizar e pensar, é tudo dinâmico através do som. Imagina para quem nem ver consegue. Há cegos total. E às vezes nós estamos tão apressados que nem nos damos por conta que passamos por um cego, que às vezes precisa de um braço para terminar de atravessar a rua. E às vezes as redes sociais fazem aqueles filmes magníficos, como se fosse a coisa mais extraordinária do mundo, prestar um pequeno favor a alguém que precisa, uma senhora com dificuldade de mobilidade pela idade, ou um cego, como se isso fosse a grande achada do universo. Outra grande reportagem que a gente vê por aí, que me deixa pensando um pouquinho, é quando fulano achou uma carteira que estava cheia de dinheiro e devolveu. Mas, meu Deus, isso é o mínimo da hombridade, da honestidade, da confiabilidade. E é chamado de burro porque devolveu. Pode isso? Mas as redes sociais estão cheias de videozinhos que passam o cara e deixa cair alguma coisa para testar o comportamento do outro. Eu acho que aqui há duplo erro. Primeiro, colocar a outra pessoa em xeque. Eu acho que não se deve fazer isso, mas tudo bem. Rede social tudo pode, ou quase tudo. Hombridade, honestidade é mínimo para que nós possamos nos antenar quanto à nossa própria jornada como seres humanos. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Quando você está tão ocupado de uma boa ação, da ação do bem, e que esse que está ocupado ele nem vai avaliar o que fez, a nossa própria dor se esvanece e nem tem mais importância. Porque a nossa dor, às vezes, é alimentada pelo nosso desespero, pela nossa incerteza, pela nossa falta de fé. O grande problema, já ouvíamos por aí, comentávamos, acho que foi ontem comentávamos, que o grande problema da humanidade é a falta de fé em Deus. E eu sei que tem gente que não tem fé e que é materialista e que sabe-se lá, não vão concordar com essa expressão, mas eu tenho a plena convicção que o grande problema da humanidade é a falta de fé em Deus. Porque a fé em Deus vai trazer aquelas outras qualificativas, aquelas virtudes que nós tanto precisamos para a construção do espírito. A humildade, a resiliência, a honestidade, a hombridade, todas essas outras qualificativos, essas virtudes que nós precisamos, elas estarão sob o amparo da fé. A humanidade é egoísta porque falta fé. É orgulhosa porque falta fé. Porque não entenderam ainda a sua função perante a divindade. É possível então que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar, repetindo, porque já usamos essa expressão, e cabeça habilitada para refletir no bem do semelhante, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas sem coragem de amparar a ninguém. E nós vemos por aí, não necessariamente reis, daquele que lidera uma nação que tem a coroa na cabeça. Não, reis quer dizer aquelas criaturas que já não têm preocupação nenhuma com a sua, com relação ao seu futuro material, sua sustentabilidade ou coisa assim. Mas o que adianta ter tesouros infinitos de moedas preciosíssimas se não tem coragem de ajudar a nada e a ninguém? Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada para refletir e fazes algo, és melhor do que esse rei, que tem todos os recursos guardados e escondidos na sua própria casa. Quando conseguires superar as aflições para criardes a alegria dos outros, a felicidade alheia lhe buscará.
A felicidade alheia, quer dizer, quando você plantar a felicidade no outro, ela se reflete em ti. Então, quando nós conseguirmos superar as nossas aflições, para criar a alegria do outro, porque nem sempre o trabalho que se faz, aliás, é assim, o trabalho que se faz em favor do outro não quer dizer que a minha dor e o meu sofrimento não existem mais. Ele ainda está aqui comigo, mas eu me supero de uma forma tal que isso já não me incomoda mais. E eu faço esse sistema de superação pelo bem, pela felicidade do outro, e a minha felicidade se constrói naturalmente. A nossa felicidade depende muito do que nós fazemos ao próximo. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. Nunca pare lembrando da sua infelicidade, da sua tristeza, da sua enfermidade. Observe ela, porque nós precisamos resolver os problemas que a vida nos apresenta, principalmente se forem enfermidades. Mas grande parte delas, se não todas as nossas tristezas, são, não queria chamar de volúvel, deixa-me achar um outro termo, mas não é tão importante quanto eu estou construindo a ideia de que seja. Na verdade, é apenas um desvio de atenção para aquela questão que está me deixando triste, enquanto existem tantas outras que poderiam estar ocupando a minha energia de uma forma positiva e construtiva. É tudo questão de opção, é escolha. Nós somos felizes ou infelizes por consequência das escolhas que nós vamos fazendo vida fora. Então que a tristeza ou que as enfermidades nunca impeçam a nossa jornada, que é, em fim de análise, o nosso aprimoramento espiritual. O burilar-se ou fazer-se melhor, essa é que é a caminhada que nós precisamos desenvolver. Então que as nossas dores, os nossos sofrimentos não impeçam essa caminhada. Levamos ela conosco se for impossível de vencê-las, mas nunca paremos a jornada de aperfeiçoamento espiritual porque o meu pé dói, porque eu estou tristinho. Não, a tristeza a gente envelopa, engole, sei lá o que nós vamos fazer dela, cada um trabalha da sua maneira, mas continuar caminhando na direção da jornada eterna, que é a vivência final. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço do que estarmos acomodados em um sofá confortável, enquanto ali a dor e o sofrimento, eu estou aqui, placidamente no meu sofá, na minha sala. É preferível, aqui se refere ao encontro com a morte, é preferível que a morte nos surpreenda em serviço. Essa expressão é muito comum nos textos que nos vem via Chico, né? Ele dizia, em vários momentos, uma ideia mais ou menos nesse sentido, de estar trabalhando e que a tristeza, a dor, o sofrimento, o desengano, a morte, me pegue trabalhando. Diz que a justiça manda dizer que quando vier a sentença e este aplicador da sentença te encontrar no trabalho do bem, diz a lei do amor que suspenda a aplicação da lei. Suspenda a aplicação da lei, quer dizer, deixe ele fazer o bem. Porque esse ato de fazer o bem já está suplantando aquilo pelo qual seria punido pela lei. Então é preferível ser encontrado pela morte em serviço do que estarmos numa poltrona placidamente. Quem nunca teve aquela ideia, eu confesso aqui agora, imaginar, uma vez eu li um livro muito interessante, se eu soubesse, magnífico, Rosé dos Anjos, se não me engano o nome dela, lá na década de 80, e contava casos de alguns espíritos que chegaram do outro lado e vêm relatar como é que chegaram, e contavam um desses casos de alguém que era um espírito muito bom, muito lúcido, muito consciente, límpido, um velhinho já dos seus 80, vamos colocar a ideia, já que não lembramos qual era a idade, cabelos brancos. Diz que um dia levantou, fez sua higiene pessoal, tomou seu café e sentou na área.
sentou na área ali, na frente da casa, e deu um pequeno sono. Ele foi dormir assim, e quando pensou que ia dormir, notou que o corpo tinha ficado para trás e que já não havia mais ligação com o corpo. Uma morte silenciosa e boa, na mais perfeita paz. Eu passei a sonhar com aquilo. Imagina se eu conseguisse esse desiderado, morrer na mais perfeita paz. Mas é preferível não estar lá naquela cadeira maravilhosa na frente daquela área. É preferível estar em serviço do bem. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Seu anjo da fraternidade para os que te seguem dominados pela aflição, ignorância e padecimento. Seu anjo de alguém, pelo menos aqueles mais próximos que estão aí contigo nesse momento, nesta vida, leva um afago, leva um carinho, mostra a intenção de mudar a atitude, para que a gente comece a ser bom, pelo menos para esses mais próximos. Nós precisamos começar a transformar a nossa visão do mundo e a nossa atitude para com as pessoas, pelo menos, e em primeiro passo, para aqueles que estão mais próximos, que ali nós começamos a treinar a benesse, o bom gesto, a amizade, o carinho, o amor ao próximo, que é a finalidade, em fim de análise. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores dos frutos da tua sementeira te enriquecerão o caminho. Então tudo é plantio. Vai começar uma nova forma de tratar as pessoas mais próximas, criar gestos, criar carinhos. Ainda bem pouco, me perdoem citar fatos pessoais, mas mais um. Eu tentei criar uma cantiga para a netinha e ela disse: não, essa é do Mano. Quer dizer, eu criei, através do exercício, pequenos gestos que criam vínculos com os filhos e agora com os netos. Pequenas coisinhas, pequenas expressões, no caso uma cantiga. Eu vou deixar cair, eu não estou nem aí. É uma brincadeira que eu fazia com o neto nas costas, saía pulando que nem cavalo e dizia assim: eu vou deixar cair, eu não estou nem aí. E ele achava a coisa mais linda do mundo. E a netinha disse: não, essa é do Mano. Por quê? Porque ela queria a dela. São pequenos vínculos que nós vamos criando nos corações. Essas atitudes que nós precisamos aprender a fazer, primeiro no entorno, e se possível, um pouco mais além, porque nós estaremos treinando o bem, que é o que nós precisamos. Este é o recado de hoje. Estímulos fraternos aos corações. Estimular o amor, a fraternidade, o bem. É isso que nós precisamos. Não podemos ficar em casa descansando. Não. Temos direito ao descanso, sim. Mas nunca esquecer do estímulo fraterno para com todos. Que Jesus nos ilumine e nós possamos começar a aprender o mais depressa que puder. Nos unamos em prece. Prece de irradiação. Mentalizemos a presença amiga do Mestre Jesus junto a nós nesse mesmo ambiente, iluminando esse nosso ambiente de muita paz, de muita luz e de muito amor. Sintamos em nossos corações esta paz, esta luz que Ele nos representa, e possamos espraiar a todas as redondezas, a todos os corações, aos nossos lares, aos nossos vizinhos, às casas de assistência, aos hospitais, onde houver uma alma em sofrimento, em amargura. Ali esteja o nosso pensamento de amor, de esperança e de gratidão. Nas praças, nas ruas, as bênçãos divinas alcance a todos os corações.
Pedimos também pela nossa casa espírita para que ela se fortaleça cada vez mais na sua tarefa de espiritualização, de bênção, de amor ao próximo. E assim, em nome de Jesus, o Mestre Maior, em nome de Francisco Valdomiro Lores, nosso patrão, encerramos a primeira parte dos nossos trabalhos.